Todo mundo tá falando de Vingadores Ultimato e você quer ficar por dentro, quer assistir, mas você não assistiu nada da Marvel ou não se lembra dos filmes. Ainda mais com Ultimato correndo risco de se tornar a maior bilheteria do cinema de todos os tempos. Sim, porque o primeiro bilhão veio só no final de semana. Eu te entendo e vou tentar te ajudar. Eu já assisti o filme 2 vezes, então eu posso te dizer o que você precisa assistir para poder entender o filme. Mas eu não vou te dar spoilers, pode ficar tranquilo. Eu só vou falar o que você tem que assistir de acordo com o tempo que você tem pra isso. Eu vou fazer as contas baseado em 2 perfis de pessoas. Aquelas que maratonam, conseguem assistir até 4 filmes por dia. E aquelas que vão assistir no máximo 2 por dia. Ó, vamos levar em consideração que cada filme tem em média 2 horas. Uns mais, outros um pouquinho menos. Então eu vou cravar como 2 horas cada filme. Então se a gente for fazer uma conta, um exemplo aqui. São 21 filmes antes de Ultimato. 21 vezes 2, a gente tem 42 horas. Se a pessoa for maratonar, assistir 8 horas de filme por dia, o que dá 4 filmes por dia, ela vai precisar de 6 dias direto assistindo Marvel, sem parar, 8 horas por dia. Agora, se ela assistir 2 filmes por dia, ela vai levar 11 dias para assistir todos os filmes até conseguir assistir o Ultimato. Entendeu como vai ser? Então vamos lá e eu vou mostrar pra vocês como a gente consegue assistir esse filme não assistindo todos os outros. Vem comigo! Bem-vindos ao canal Orelhas e Tiaras, eu sou o Paulo Gratão, nós temos vídeos aqui todas as terças e quintas ao badalar do meio-dia e de vez em quando alguns especiais. Nós falamos sobre Disney, Marvel, cinema em geral, teatro também, que eu gosto bastante, então se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sino para receber sempre as nossas notificações. A metodologia que eu escolhi é simples, eu vou dividir em 5 níveis de conhecimento sobre o enredo de Vingadores, como se fosse uma prova. Você tem uma prova para fazer que é o Vingadores Ultimato. Você precisa de conhecimento básico, intermediário, avançado, super avançado ou expert. E eu vou dividir nessas 5 categorias para que você consiga entender o Vingadores Ultimato e tirar a mensagem que ele tem. Para ter um conhecimento básico da história, entender mais ou menos o que está acontecendo, você tem que assistir os filmes de origem dos principais Vingadores, que são o Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor. Tem os primeiros filmes, que é o próprio Homem de Ferro, que foi o primeiro que deu origem ao universo cinematográfico da Marvel, de 2008. E aí tem o Capitão América, o primeiro Vingador, e o Thor, que são os 3 primeiros filmes de cada um. Esses filmes mostram a origem deles, de onde eles vieram, a personalidade deles, então você vai conseguir entender mais ou menos as motivações de cada um também. E aí você pode pular pro primeiro Vingadores de 2012. Vai ter alguns personagens novos, mas nada que você não entenda, porque é tudo ali meio explicado. E você já tem a primeira reunião cinematográfica dos Vingadores. E aí você pula pra Vingadores 2, que é o Era de Ultron, que vai ter mais personagens, vai ter um pouco mais de enredo que foi acumulado durante esses anos, mas também não é nada que você não consiga entender assistindo o filme se você já conhece a história dos 3 principais. E aí eu fiquei em dúvida se eu colocava esse filme aqui, mas é importante pra você entender o Guardiões da Galáxia Volume 1, porque aqui você vai entender como os Guardiões da Galáxia se conheceram, se juntaram, de onde eles se vieram e entender como funciona o mecanismo do universo, que é muito importante na Marvel e também é muito importante no Ultimato. Depois de Guardiões da Galáxia, você já pode assistir o Vingadores Guerra Infinita, e esse sim é o que tem sequência direto no Vingadores Ultimato. Ou seja, 7 filmes para você entender, ter um conhecimento básico e não sair com uma cara de gente, não entendi nada. Você vai conseguir absorver a história muito bem e depois você coloca os outros em dia. O importante é você pelo menos entender o que está acontecendo no Ultimato, né? Pra esse nível básico, você vai precisar ver os 7 filmes, como eu falei, isso vai dar um total de 14 horas. Se você for do tipo maratonista, você termina isso em menos de 2 dias. Agora, se você for daquele que assiste até 2 por dia, você vai precisar de menos de 4 dias. Ou seja, se você começar hoje, essa semana ainda você já pode ver o Ultimato e ficar por dentro dos assuntos da galera. Agora, para você ter um entendimento intermediário da história, além desses 7 filmes, que é o básico, eu vou acrescentar mais 3, que são Thor, Mundo Sombrio, Capitão América, o Soldado Invernal e Capitão América, Guerra Civil. Note que esses 3 filmes são sequências ainda dos primeiros Vingadores, mas eles trazem elementos que são importantes no Ultimato. Tem algumas referências lá, então se você assistir esses ainda, beleza, porque você vai entender mais ainda das referências de Ultimato. Para você entender a ordem, assim, o Thor Mundo Sombrio e o Capitão América o Soldado Invernal vem depois de Vingadores, o primeiro, e antes do Era de Ultron. E esse segundo, Capitão América Guerra Civil, vem depois de Era de Ultron e antes
do Guerra Infinita. Agora a gente tem 20 horas no total, maratonistas cumprem isso em 3 dias e quem assiste menos consegue cumprir em 5 dias. Em uma semana você já pode ver o Ultimato. Agora, se você quer ter um conhecimento avançado da história, acrescenta mais 3 filmes nessa lista, além dos 10 que eu já coloquei. Guardiões da Galáxia Volume 2, Homem-Formiga e Homem-Formiga e a Vespa. Os 2 primeiros, o Guardiões da Galáxia Volume 2 e o Homem-Formiga, vêm depois de Era de Ultron e antes de Guerra Infinita. O Homem-Formiga e a Vespa, ele vem depois de Guerra Infinita, porque ele dá uma liga direto já pro Ultimato. Então, entra nessa ordem, seriam 13 filmes no total, contando com esses 3, para você ter um conhecimento avançado. E a gente teria aí 26 horas de filme, os maratonistas levariam 4 dias para assistir, e quem assistir até 2 por dia vai conseguir ver em até 7 dias. Ou seja, ainda dá pra ver no final de semana que vem, se você quiser um conhecimento avançado. Agora, o conhecimento super avançado é o seguinte: esses filmes são importantes, sim, eles têm uma referência ali no Ultimato, mas não é nada determinante, assim, vai te acrescentar mais conhecimento à história. Então, se você tiver tempo de colocá-los, é legal, mas não é, assim, primordial pra você entender, que são Doutor Estranho, Thor Ragnarok, Pantera Negra e Capitã Marvel. Capitã Marvel ainda está no cinema, por acaso. São filmes que são importantes, tem ali alguma referenciazinha, algo que tipo te explica a origem de alguma coisa, mas não vai fazer você não entender nada de Ultimato. E até porque, somando com os anteriores, você aí já tem 34 horas de filme. Quase 5 dias de maratona, ou 9 dias para quem for ver até 2 por dia. Isso porque eu nem tô considerando quem vai ver 1 por dia, né? Porque aí vai demorar muito mais. Outros filmes menos importantes, mas também podem ser assistidos, são Hulk, Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3 e Homem-Aranha de Volta ao Lar. Hulk, assim, é o meu menos preferido. Primeiro que nem é o mesmo ator que faz aquele filme, eu acho o filme dele meio ruim. Mas são filmes que contam a história da Marvel, fazem parte do CM. Eu aconselharia, se você não assistiu nenhum, deixar eles pra ver depois, porque eles falam mais sobre o desenvolvimento do próprio personagem do que o desenvolvimento dos Vingadores em si. Vê-los depois do Ultimato, quem não tem um conhecimento sobre o CM, pode até dar um conhecimento maior, alguma referência maior. Então eu consegui provar pra você hoje que com 7 filmes, em uma semana você consegue se preparar pra assistir o Ultimato, ficar por dentro das conversas e ter assistido nos cinemas, porque vale muito a pena ver no cinema, o filme que pode se tornar a maior bilheteria de todos os tempos do cinema. Espero que esse vídeo tenha sido um serviço interessante para você. Se você gostou, deixa o seu like. Se você acha que tem que acrescentar alguma coisa, pode comentar, fica à vontade. A gente se vê aqui na terça-feira e na quinta ao Badalar do Meio-Dia. Até o próximo. Tchau, tchau!